Você sabia que existem alguns tipos de narizes que são considerados um verdadeiro desafio para qualquer cirurgião que faz uma rinoplastia? Pois é, e eu vou contar quais são esses tipos de narizes aqui. Em primeiríssimo lugar, o nariz torto. Ele pode ser torto ocasionado por um trauma no passado ou ele pode nascer genuinamente torto. E na verdade, isso se desenvolve durante a puberdade, durante a nossa adolescência. Então é muito comum as pessoas falarem: doutora, meu nariz quando eu era criança era a coisa mais linda. Ok, normal, todo mundo. Mas quando nós fazemos por volta aí dos 13, 14 anos, as coisas começam a mudar de figura. O desenvolvimento do septo, que é essa parede aqui do meio, ele aumenta numa velocidade muito maior e todo o restante do seu nariz se desenvolve em volta dele. Ou seja, ele é o eixo principal. Se durante essa fase da puberdade você tem um trauma ou até mesmo por motivos genéticos o seu septo não tem espaço suficiente para crescer, ele empena para um lado, ele entorta para o outro, gerando um desvio que pode sim interromper muito a sua respiração e principalmente gerar aí a deformidade da tortuosidade do seu nariz. Nesses casos, o porquê é tão difícil operar esse paciente? Porque ele precisa saber que completamente reto nunca vai ficar. O osso desenvolveu de uma forma de um lado e de outra totalmente diferente. As cartilagens são diferentes de um lado do outro. Não há uma simetria. Nem em narizes normais há uma simetria completa. Imagine em um nariz que foi se desenvolvendo de uma forma tortuosa. Mas sim, a rinoplastia, quando muito bem planejada, tudo isso sendo muito bem explicado para o paciente, nós conseguimos um resultado praticamente retilíneo. Então, em primeiro lugar, um nariz torto. Em segundo lugar, peles muito grossas. E atenção, eu não estou falando aqui do tom da pele, e sim da espessura. A gente pode ter a pele bem fininha, que é mais comum em pessoas muito brancas, realmente. Número 2, uma pele intermediária, e essa, qualquer tom de pele. E número 3, uma pele mais espessa, que é comum em peles claras, média tonalidade e escuras também. Ou seja, nada tem a ver com a cor da sua pele, e sim com a espessura. Por que é tão difícil trabalhar nesse tipo de nariz, operar esse tipo de nariz? Porque é a cobertura que define o conjunto. Ou seja, às vezes o paciente nem tem cartilagens tão grandes assim dentro do nariz, mas a espessura modifica tudo e deixa muito mais volumoso. Vamos fazer uma analogia. Você tem uma caneta e você pode colocar uma seda, uma manta e um edredom. Na seda, a sua caneta vai ficar toda marcadinha, ou seja, tem maior risco de irregularidades, né? De marcar demais. Peles muito finas também se categorizam como rinoplastias difíceis. O melhor tipo é a pele intermediária, é a manta. Ela não vai fazer tanto volume e ela vai esconder bem. E o terceiro tipo, que é o da pele mais grossa, é o edredom, que às vezes a gente nem vai conseguir ver a nossa caneta. É exatamente essa analogia dos tecidos. Na verdade, o mais importante é alinhar a expectativa do paciente. Não importa que o trabalho do cirurgião tenha sido excelente se o paciente tem a expectativa de um nariz muito pequenininho e muito fininho, porque a cobertura não vai permitir. Ou esse paciente vai ter uma queixa respiratória muito grave, ou ele vai ficar com o nariz mais volumoso e desproporcional para o seu rosto. Por isso, se você tem a pele grossa no nariz, procure um bom especialista. Em número 3, nós já citamos, são as peles extremamente finas. Então, são peles que contraem com muita facilidade, causando retrações, alguns afinamentos, qualquer degrauzinho de ossinho marca. Então, esse tipo de pele, as técnicas cirúrgicas, elas precisam ser de camuflagem. Óbvio que nós vamos mudar como um todo, mas o cirurgião principalmente tem que se atentar na camuflagem dessas irregularidades para que a longo prazo, com 2, 3, 4, 5 anos, esse paciente não retorne com muita
muitas deformidades nasais. E em quarto lugar, nós temos as pontas bulbosas. Você já viu aquele nariz que parece que tem um coração na ponta? Aquela ponta mais quadradinha? Pois é, esse tipo de cartilagem, ela geralmente é muito forte, muito resistente. E você modificar a angulação dessa cartilagem de côncavo para convexo e trazer essas linhas de definição da ponta nasal é um trabalho árduo para o cirurgião. Por isso, se você tem esse tipo de nariz, aquele famoso nariz de batatinha, que é sim muito comum, procure um excelente especialista em rinoplastia para realizar a sua cirurgia. Em quinto e último lugar, nós temos aqueles pacientes que nascem com assimetrias faciais importantes, principalmente da base do nariz. Uma narina bem diferente da outra. Pode ser ocasionado por um desvio do septo, mesmo que o paciente não tenha nenhuma queixa obstrutiva, ou ele pode ter realmente tido um trauma. Enfim, é uma assimetria. Para esse paciente, é difícil a gente ajustar o equilíbrio entre esconder essa assimetria, manter parte dessa assimetria. Por quê? A simetria completa das narinas é muito difícil de ser alcançado. E isso o próprio paciente precisa entender. Um lado do rosto tem um andar diferente do que o outro. Por isso, se você tem as narinas, os buraquinhos do nariz assimétricos, procure um bom cirurgião para fazer um excelente planejamento e alinhar as suas expectativas.